Era uma noite comum, igual a tantas outras. Eu estava no escritório, terminando alguns relatórios que precisavam estar prontos para a reunião do dia seguinte. O relógio já passava da meia-noite, e o silêncio do prédio vazio era quase reconfortante. Não havia ninguém lá, apenas eu e o som do teclado ecoando pelas paredes. O trabalho me ajudava a esquecer o estresse do dia a dia, a rotina exaustiva, e os problemas pessoais que pareciam nunca ter fim. Quando finalmente terminei, desliguei meu computador e apaguei as luzes do andar. O corredor estava escuro, mas o brilho fraco do letreiro de saída era suficiente para guiar meus passos até o elevador. As portas de metal se abriram com um som característico, e entrei, apertando o botão para o térreo. O elevador desceu lentamente, como sempre fazia àquela hora, sem pressa, sem interrupções. Nada fora do comum aconteceu. Tudo era normal, previsível. Peguei meu carro no estacionamento e dirigi para casa. As ruas estavam desertas, e os semáforos piscavam em modo intermitente, anunciando que a cidade dormia. Quando cheguei à minha casa, tudo estava escuro. Algo dentro de mim se agitou, uma sensação de desconforto que eu não consegui identificar de imediato. Lara, minha esposa, sempre deixava pelo menos uma luz acesa. Era um hábito que ela tinha, para que a casa nunca parecesse vazia ou abandonada. Estranho, pensei. Talvez tenha ido dormir cedo. Entrei na casa chamando por ela, mas só o silêncio respondeu. Um silêncio denso, quase palpável. Havia algo de errado. Acendi as luzes da sala e o cheiro metálico e acre de sangue atingiu minhas narinas imediatamente. O pânico tomou conta de mim, e meu coração disparou. Ao virar o corredor, vi Lara caída no chão da sala de estar, o corpo contorcido de uma forma que não parecia humana. Sangue se espalhava pelo carpete em um vermelho escuro, quase negro, e seus olhos estavam abertos, olhando para o nada, para mim, para qualquer coisa que quisesse ver. Meu grito foi estrangulado pelo horror, pela incredulidade. Ajoelhei-me ao lado dela, tocando seu rosto frio, chamando seu nome sem parar, mas ela não respondia. As palavras ficaram presas na minha garganta, transformando-se em soluços desesperados. Peguei o telefone com mãos trêmulas e liguei para a polícia, mal conseguindo formar frases coerentes. As sirenes chegaram ao longe, mas parecia que levariam uma eternidade. Quando a polícia finalmente chegou, a casa se encheu de luzes vermelhas e azuis, um contraste grotesco com a cena de terror à minha frente. Os oficiais fizeram perguntas, tiraram fotos, mexeram no corpo dela com uma indiferença profissional que me deixou enojado. Eu sentia como se estivesse fora do meu corpo, assistindo tudo acontecer de longe, como um espectador incapaz de intervir. Logo, me chamaram para ver as gravações das câmeras de segurança. Me levaram para uma sala, onde as imagens já estavam no monitor. Ao assisti-las, o chão pareceu sumir sob meus pés. Nas imagens, eu estava lá, dentro da minha casa, no exato momento em que Lara foi assassinada. Era o meu rosto, os meus movimentos, meus gestos frios e calculistas enquanto eu atacava a minha esposa. Cada golpe, cada ato brutal estava lá, gravado em detalhes nítidos. Eu vi meus olhos sem vida, sem compaixão, enquanto a vida dela se esvaía. A sensação de pânico se transformou em puro terror. Isso não era possível. Eu estava no escritório. Eu estava no prédio. Eu sabia disso. Mas, diante dos meus olhos, estava eu, em casa, cometendo o crime mais horrível que podia imaginar. Tentei argumentar, gritei que não era eu, que não podia ser eu, mas os policiais apenas me olharam com um misto de pena e descrença. Pedi para verificarem as câmeras do escritório, para provarem que eu estava lá até tarde. Mas as notícias foram ainda piores, e naquela noite, justamente naquela noite, as câmeras do prédio haviam falhado. Nenhuma imagem foi registrada, nenhuma prova da minha presença. Nada que pudesse me inocentar. Eu estava preso num pesadelo, um ciclo interminável de horrores. Acusado do assassinato da minha própria esposa, fui levado sob custódia. Todos os olhares me julgavam, condenavam. Eu me sentia despedaçado, cada parte de mim gritando em protesto contra a injustiça, contra o absurdo da situação. Na prisão, fui isolado, tratado como um monstro. Ninguém acreditava na minha história. Para todos, eu era apenas mais um criminoso tentando se esquivar de suas responsabilidades. O tempo passou, mas o peso do crime que eu não cometi me sufocava mais a cada dia. A única pessoa que parecia me ouvir era um homem mais velho, meu companheiro de cela. Ele me ouviu, realmente me ouviu, enquanto eu contava e recontava os eventos daquela noite,
cada detalhe, cada sensação. Seus olhos refletiam uma compreensão que eu não via em mais ninguém. E então, ele me disse o que ninguém mais havia dito, o que acreditava em mim. Ele falou de lendas antigas, de histórias de cópias malignas, seres que tomam a forma de outras pessoas para cometer atrocidades. Não eram apenas contos de fadas, ele insistiu. Eram reais. Eu queria acreditar que ele estava apenas tentando me confortar, mas algo dentro de mim sabia que ele falava a verdade. As palavras dele ecoaram na minha mente durante os anos seguintes, enquanto eu apodrecia atrás das grades, sendo chamado de louco, de assassino. Quando finalmente fui libertado, já não havia mais nada para mim. Minha vida, meu nome, tudo havia sido destruído. Eu era um homem sem nada a perder. Comecei a buscar respostas, uma explicação para o que havia acontecido. Mergulhei em livros antigos, documentos, qualquer coisa que falasse sobre cópias, seres que assumem a identidade de outros. As noites se tornaram uma sequência de vigílias solitárias, meus olhos queimando enquanto lia à luz de velas, em quartos de motéis baratos, em bibliotecas esquecidas pelo tempo. A cada pista que eu encontrava, a cada fragmento de verdade, meu desejo de vingança crescia. E então, finalmente, encontrei algo. Um padrão, uma sequência de eventos que se repetiam ao longo da história, em diferentes culturas, mas sempre com um elemento comum, uma cópia que destrói a vida de alguém, toma seu lugar, e desaparece. Era uma criatura antiga, uma presença maligna que habitava as sombras, esperando o momento certo para atacar. Agora eu sei o que devo fazer. Preciso encontrar a cópia que tomou minha vida. Aquela criatura que me deixou para morrer no esquecimento, enquanto caminhava livremente em minha pele. Preciso encontrá-la e acabar com ela, custe o que custar. Porque mesmo que eu nunca recupere o que perdi, mesmo que o mundo nunca acredite na minha história, ainda posso fazer uma coisa, posso vingar Lara e destruir o monstro que usou meu rosto para tirar tudo de mim. E enquanto eu continuo minha busca, sinto sua presença por perto. Às vezes, no reflexo do espelho, sinto um olhar diferente no meu próprio rosto, um sorriso que não me pertence. A vingança é a única coisa que me mantém em pé, e sei que estou cada vez mais próximo. Em breve, ele vai aparecer. E quando isso acontecer, estarei pronto. Porque não importa o quanto eu tenha perdido, o quanto minha vida tenha se despedaçado, a vingança será minha. E a cópia, o impostor, o usurpador, vai desejar nunca ter cruzado meu caminho.